Você sente esse vazio no seu coração quando olha para o céu noturno, não é? Essa sensação de que algo enorme está prestes a acontecer, algo que mudará tudo o que conhecemos. Você não é o único. Milhares de pessoas como você estão sentindo esse mesmo chamado interior, essa inquietude que não te deixa dormir à noite. E se eu te dissesse que essa sensação não é por acaso? E se eu te contasse que São Miguel Arcanjo desceu para nos advertir sobre o início do primeiro segredo de Medjugorje? Fique comigo nos próximos minutos, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a revelação mais importante da nossa era. Enquanto o mundo se distrai com suas telas e preocupações triviais, algo extraordinário está acontecendo em uma pequena cidade da Bósnia. O padre Petar Ljubicic, escolhido para anunciar os segredos de Medjugorje ao mundo, recebeu uma visita que poucos humanos experimentaram ao longo da história. São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celestial, desceu com uma mensagem de urgência. O tempo se aproxima. O primeiro segredo está prestes a se manifestar. Imagine por um momento estar no quarto do padre Petar. É meia-noite. Uma luz impossível começa a se filtrar por debaixo de sua porta. Não é a luz elétrica nem a luz da lua. É uma luz que parece provir de outro reino, uma luz que faz o ar vibrar com uma energia desconhecida. O padre Petar sente um arrepio percorrer sua espinha dorsal. Sabe que algo extraordinário está prestes a acontecer. A porta não se abre, mas a luz aumenta até se tornar quase cegadora. E então, materializada como se o ar tomasse forma, aparece a figura imponente de São Miguel Arcanjo. Não é como o representam os artistas renascentistas. É uma presença que desafia a compreensão humana, uma mistura de beleza terrível e poder inimaginável. Suas asas não são as suaves plumas de uma ave, mas manifestações de energia pura que parecem conter galáxias inteiras. Seu rosto é tão brilhante que o padre Petar mal consegue olhá-lo diretamente. Chegou o momento, diz São Miguel com uma voz que não é uma voz, mas um conhecimento que se instala diretamente na alma. O primeiro segredo está prestes a começar. O que você sentiria se enfrentasse uma presença celestial assim? Temor? Assombro? Ou talvez esse reconhecimento profundo de que, apesar de todas as suas dúvidas, sempre soube que existe algo além da nossa realidade cotidiana? Esta mensagem não é só para o padre Petar. É uma mensagem para você. Sim, para você que está assistindo a este vídeo agora mesmo, porque você não chegou aqui por acaso. Algo dentro de você reconhece a verdade quando a escuta. Algo dentro de você sabe que estamos vivendo tempos extraordinários. Os videntes de Medjugorje guardaram 10 segredos durante décadas, segredos que contêm profecias sobre eventos que afetarão toda a humanidade. E agora, o primeiro está prestes a se manifestar. Mas antes de aprofundar no que sabemos sobre este primeiro segredo, precisamos entender o que são realmente as aparições de Medjugorje e por que São Miguel Arcanjo está envolvido neste momento crucial. Tudo começou em 24 de junho de 1981, quando 6 crianças da pequena aldeia de Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, afirmaram ver uma mulher jovem com um menino nos braços na colina Podbrdo. No dia seguinte, voltaram ao mesmo lugar e a mulher se identificou como a Rainha da Paz. Estas crianças, agora adultas, continuaram recebendo aparições durante mais de 4 décadas, um fenômeno sem precedentes na história das aparições marianas. A cada um dos videntes foram confiados 10 segredos. Segredos que contêm profecias sobre eventos futuros, advertências e revelações divinas. Mirjana Dragicevic, uma das videntes, recebeu a tarefa de escolher um sacerdote que anunciaria estes segredos ao mundo quando chegasse o momento. Ela escolheu o padre Petar Ljubicic. Segundo o testemunho dos videntes, 3 dias antes de que ocorra cada acontecimento profetizado, o padre Petar deverá jejuar a pão e água durante 2 dias. Depois revelará o segredo ao mundo um dia antes de que ocorra. Não poderá modificar nenhuma só palavra. Deverá transmitir exatamente o que está escrito no pergaminho que Mirjana lhe entregará. Você se dá conta da responsabilidade sobre-humana que recai sobre os ombros do padre Petar?
ser o mensageiro de profecias divinas que poderiam mudar o curso da humanidade. E agora, São Miguel Arcanjo aparece para anunciar que o momento chegou. São Miguel não é qualquer anjo. Na tradição judaico-cristã, é o comandante dos exércitos celestiais, o protetor do povo de Deus. Seu nome em hebraico significa quem como Deus. Uma declaração, não uma pergunta. Uma afirmação de que nada pode se comparar com o Criador. É o anjo que, segundo as Escrituras, liderou a batalha contra Satanás e seus seguidores, expulsando-os do céu. Por que São Miguel apareceria agora? Por que se manifestaria especificamente ao Padre Petar? A resposta é tão simples quanto aterradora, porque estamos à beira de eventos que requererão proteção divina, porque o primeiro segredo não é só uma advertência, é o início de uma nova era na história humana. Os videntes têm sido cuidadosamente reservados sobre o conteúdo específico dos segredos, mas deixaram entrever algumas pistas. Sabemos que 3 dos 10 segredos são advertências para o mundo. Sabemos que o terceiro segredo será um sinal permanente e visível no local das aparições em Medjugorje, um sinal indestrutível e sobrenatural que provará a autenticidade das aparições. E o primeiro segredo, o que segundo São Miguel está prestes a começar, se relaciona com um evento específico que afetará uma região em particular antes de expandir suas consequências ao resto do mundo. Mirjana disse em várias entrevistas que os segredos se desenvolverão em uma sequência específica, um após o outro, e que terão um propósito espiritual, chamar a humanidade ao arrependimento antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Essa é a pergunta que deveríamos nos fazer todos. Se você olhar ao seu redor, verá que vivemos em tempos de profunda confusão moral e espiritual. A humanidade se afastou de suas raízes divinas. Construímos sociedades baseadas no materialismo, no egoísmo e na busca de prazeres efêmeros. Nossas relações se tornaram superficiais. Nossa conexão com o transcendente se enfraqueceu até quase desaparecer para muitos. E é precisamente em momentos como estes quando ocorrem as intervenções divinas. Não é coincidência que algumas das aparições marianas mais significativas da história tenham ocorrido em tempos de crise. Fátima, durante a Primeira Guerra Mundial. Lourdes, em uma época de crescente secularismo na França. Guadalupe, durante a colonização da América. Medjugorje está ocorrendo em nossa era, a era digital, a era da informação, mas também a era da desinformação e da desconexão espiritual. Não te parece significativo? Mas voltemos à mensagem de São Miguel ao Padre Petar, o que significa exatamente que o primeiro segredo está prestes a começar? Segundo fontes próximas ao Padre Petar, São Miguel lhe deu instruções específicas sobre como se preparar para o anúncio do primeiro segredo. Falou-lhe de sinais preliminares que começarão a se manifestar nos próximos meses. Sinais que poderiam passar despercebidos para quem não está atento, mas que serão evidentes para aqueles com olhos para ver e ouvidos para escutar. Um destes sinais será um aumento sem precedentes em fenômenos celestes inexplicáveis. Não falamos necessariamente de OVNIs como os entende a cultura popular, mas de manifestações lumínicas que desafiarão as explicações científicas convencionais. Luzes no céu que se moverão com inteligência, formando padrões que parecerão comunicar algo. Uma dança celestial que servirá como prelúdio. Outro sinal será um despertar espiritual repentino em pessoas que antes eram completamente céticas ou inclusive hostis para com qualquer forma de espiritualidade. Pessoas que subitamente começarão a ter sonhos proféticos, visões ou intuições profundas sobre mudanças vindouras. O terceiro sinal, talvez o mais inquietante, será uma intensificação do que poderíamos chamar de combate espiritual. Pessoas que experimentarão tentações extraordinárias, provas de fé, momentos de escuridão interior. Como se as forças espirituais, tanto luminosas quanto escuras, estivessem se posicionando para uma confrontação de proporções bíblicas. Te soa familiar algum destes sinais? Você experimentou você mesmo algum deles? Ou conhece alguém que o tenha feito? Se for assim, você não está sozinho.
Milhares de pessoas ao redor do mundo estão reportando experiências similares, criando uma rede invisível de testemunhas desta nova era que está começando. Mas, e quanto ao conteúdo específico do primeiro segredo? Embora os videntes não possam revelá-lo até que chegue o momento, deixaram algumas pistas ao longo dos anos. Vika Ivankovich Mijatovic, uma das videntes, mencionou em uma entrevista que os primeiros segredos se relacionam com advertências para despertar a fé dos incrédulos. Não serão castigos no sentido punitivo, mas manifestações divinas desenhadas para sacudir a consciência de uma humanidade adormecida. Mirjana, por sua vez, disse que os segredos revelarão eventos que já estavam em movimento desde o princípio das aparições em 1981, como se todo este tempo tivesse sido um período de preparação, um intervalo de misericórdia antes de que os eventos profetizados começassem a se desenvolver. Ivan Dragičević, outro dos videntes, enfatizou repetidamente que os segredos não devem ser motivo de temor, mas de esperança. São, em suas palavras, parte do plano divino para a renovação espiritual do mundo inteiro. Yakov Cholo, o mais jovem dos videntes, foi talvez o mais enigmático. Em uma rara declaração sobre os segredos, disse: "Quando começar o primeiro segredo, entenderão por que a Virgem tem aparecido durante tanto tempo. Entenderão que era necessário este período de preparação." Preparação para quê? Esta é a pergunta que todos nos fazemos. Alguns teólogos e especialistas em aparições marianas especularam que o primeiro segredo poderia se relacionar com um evento natural de proporções extraordinárias, mas com um timing e características que deixarão claro que não se trata simplesmente de um fenômeno natural, mas de uma intervenção divina que utiliza as leis da natureza para comunicar uma mensagem. Outros acreditam que poderia se tratar de um evento de caráter mais espiritual ou metafísico, uma experiência coletiva de iluminação interior que afetará milhões de pessoas simultaneamente, algo assim como um mini-juízo, onde cada pessoa verá sua vida e suas ações à luz da verdade divina. Uma terceira teoria sugere que o primeiro segredo poderia se manifestar como um evento geopolítico de grande magnitude que mudará o equilíbrio de poder no mundo e preparará o cenário para mudanças ainda mais profundas que virão com os seguintes segredos. Seja qual for a natureza exata do primeiro segredo, o que parece claro, segundo a mensagem de São Miguel ao padre Petar, é que seu início é iminente. Não falamos de anos ou décadas, mas possivelmente de meses, ou inclusive semanas. Você está preparado para o que vem? Esta não é uma pergunta retórica. É a pergunta mais importante que você poderia se fazer neste momento da sua vida. A preparação que nos é pedida não tem a ver com armazenar alimentos ou construir bunkers. Não se trata desse tipo de sobrevivência. A preparação que requerem estes tempos é fundamentalmente espiritual. É um retorno ao essencial, uma redescoberta da nossa verdadeira natureza como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, não ao contrário. Em suas aparições, a Virgem de Medjugorje enfatizou constantemente 5 práticas espirituais: a oração diária, o jejum 2 vezes por semana, a leitura das Escrituras, a confissão regular e a participação na Eucaristia. Estas práticas, longe de serem rituais vazios, são ferramentas poderosas para fortalecer o espírito humano frente aos desafios vindouros. O jejum, por exemplo, não é simplesmente uma prática de abstinência alimentar. É um exercício de liberdade interior, um lembrete de que não somos escravos dos nossos apetites e desejos. Em um mundo viciado no consumo e na gratificação instantânea, o jejum é um ato revolucionário. A oração diária não é um monólogo dirigido a um ser distante, mas o cultivo de uma relação viva com o divino. É abrir um canal de comunicação com forças superiores que podem nos guiar em tempos de confusão e escuridão. A leitura das Escrituras, independentemente da sua tradição religiosa específica, é uma imersão em sabedoria ancestral que tem guiado a humanidade através de incontáveis crises ao longo dos milênios. Estas práticas, junto com o cultivo de virtudes como a compaixão, o perdão e o serviço aos demais,
constituem a verdadeira preparação para os tempos que se aproximam. Mas talvez você se pergunte, e se eu não acredito em aparições marianas? E se tenho dúvidas sobre anjos e profecias? Isto me exclui de alguma maneira? A resposta é um rotundo não. As aparições de Medjugorje, como todas as intervenções divinas autênticas, não exigem uma fé cega, oferecem sinais, convidam à reflexão e respeitam profundamente a liberdade humana. Ninguém é obrigado a acreditar, mas todos estamos convidados a considerar, a refletir, a nos abrirmos a possibilidades que vão além da nossa compreensão racional limitada. Como disse Madre Teresa uma vez, não é necessário acreditar em Deus para fazer o bem. De maneira similar, não é necessário aceitar cada detalhe das aparições de Medjugorje para se beneficiar de sua mensagem essencial, um chamado à paz interior, à reconciliação com os demais e com a terra, a uma vida mais consciente e compassiva. São Miguel Arcanjo, em sua mensagem ao Padre Petar, enfatizou que o primeiro segredo não é o final de algo, mas o começo, o início de um processo de purificação e renovação que, embora implicará sofrimento e desafios, conduzirá ultimamente a um renascimento espiritual da humanidade. É como quando um médico te diz que você precisa de cirurgia. A operação pode ser dolorosa, a recuperação pode ser longa, mas o propósito não é te causar sofrimento, mas te curar. De maneira similar, os eventos que se aproximam, por desafiantes que possam ser, têm um propósito curador no plano divino. Fontes próximas ao Padre Petar revelaram que São Miguel lhe mostrou visões do mundo depois que os 10 segredos tenham se cumprido. Mostrou-lhe comunidades humanas vivendo em harmonia com a natureza e entre si. Mostrou-lhe uma humanidade que redescobriu seu propósito espiritual, que transcendeu as divisões artificiais de raça, nacionalidade e credo para reconhecer sua unidade essencial. Não se trata de uma utopia ingênua, nem de um retorno a uma idade de ouro mitológica. Trata-se de uma humanidade que amadureceu através do sofrimento e do aprendizado, que integrou o melhor do seu desenvolvimento tecnológico com uma renovada sabedoria espiritual. Este é o horizonte para o qual nos dirigimos. O primeiro segredo é simplesmente o primeiro passo nesta jornada coletiva. Mas não devemos ser passivos neste processo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada um de nós é importante no desdobramento deste plano cósmico. A mensagem de São Miguel ao Padre Petar incluiu uma exortação específica para aqueles que escutariam esta mensagem nos dias vindouros. Para você, que está assistindo a este vídeo agora mesmo, está te pedindo 3 coisas. Primeiro, que desperte plenamente para a realidade espiritual da sua existência. Que reconheça que você não é simplesmente um corpo com necessidades materiais, mas um ser espiritual com um propósito divino. Que deixe de viver no piloto automático, consumindo, trabalhando, dormindo, repetindo, e comece a se fazer as perguntas fundamentais. Quem sou realmente? Por que estou aqui? O que me é pedido nestes tempos extraordinários? Segundo, que se converta em uma âncora de paz e clareza no seu entorno. À medida que os eventos profetizados comecem a se desenvolver, haverá confusão, medo, inclusive pânico em alguns setores. Você pode escolher ser uma presença estabilizadora, não mediante grandes discursos ou tentando convencer os outros, mas simplesmente mantendo seu centro, sua conexão com o divino, sua confiança em que tudo está se desenvolvendo segundo um plano maior que talvez não possamos compreender completamente. Agora, terceiro, que comece a construir comunidade com espíritos afins. Os tempos vindouros requererão apoio mútuo, compartilhar recursos, cuidar uns dos outros. Não espere que as crises te obriguem a buscar comunidade. Comece agora a tecer essas redes de apoio mútuo baseadas em valores compartilhados e uma visão comum do futuro. Estas 3 ações, despertar espiritual, converter-se em âncora de paz e construir comunidade, são sua resposta pessoal à mensagem de São Miguel. São sua maneira de participar conscientemente neste momento histórico. O Padre Petar, segundo quem pôde falar com ele depois da aparição de São Miguel, experimentou uma transformação profunda. Quem o conhece diz
que há uma nova luz em seus olhos, uma clareza e determinação que não haviam visto antes. Como se a presença do arcanjo tivesse ativado algo dentro dele, preparando-o para a monumental tarefa que tem pela frente. Recentemente, durante uma homilia na paróquia de Medjugorje, o padre Petar disse algo que ressoou profundamente com os presentes. Os tempos que se aproximam não são para temer, mas para testemunhar. Não para se esconder, mas para brilhar. Não para duvidar, mas para confiar como nunca antes confiamos. Estas palavras não são só para quem esteve fisicamente presente nessa igreja, são para você também. Um chamado a transformar a ansiedade em ação positiva, o medo em fé, a incerteza em determinação. Pense nos grandes momentos de transformação na história humana: o êxodo do Egito, o nascimento do cristianismo, o renascimento, o iluminismo. Todos foram períodos de intensa mudança, de ruptura com o velho para dar nascimento ao novo. Todos foram tempos que exigiram coragem, visão e fé nas possibilidades de renovação. Estamos vivendo um desses momentos pivô agora, e você está aqui vivo neste preciso momento histórico por uma razão. Não é por acaso que você está escutando esta mensagem hoje. Há um propósito em sua presença aqui e agora. Qual é esse propósito? Isso é algo que só você pode descobrir na quietude do seu coração, em conversa com o divino, através da reflexão sincera sobre seus dons únicos e como poderiam servir nestes tempos extraordinários. Mas uma coisa é certa: seu despertar individual é parte de um despertar coletivo. Sua transformação pessoal é um microcosmo da transformação planetária que está em marcha. Sua jornada espiritual não é só para você, é para todos nós. Na tradição cristã, São Miguel Arcanjo é representado frequentemente com uma balança pesando as almas. Esta imagem simboliza discernimento, juízo clarificador, a capacidade de separar o essencial do supérfluo. Nestes tempos de sobreabundância informativa, de meias-verdades e manipulações, esta qualidade do discernimento é mais necessária que nunca. Peça a São Miguel que te ajude a cultivar este discernimento. Distinguir o verdadeiro do falso, o importante do trivial, o eterno do efêmero. Essa clareza interior será sua bússola enquanto navegamos juntos pelas águas turbulentas que se aproximam. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Milhões de almas ao redor do mundo estão despertando simultaneamente, sentindo o mesmo chamado interior, preparando-se para os mesmos eventos cósmicos. Estamos conectados em níveis que transcendem o espaço e o tempo físicos, unidos em uma rede invisível de consciência compartilhada. A mensagem de São Miguel ao Padre Petar é, em última análise, uma mensagem de esperança. Sim, haverá desafios. Sim, haverá momentos de escuridão. Mas a luz sempre prevalece. O amor sempre encontra um caminho. A renovação sempre segue a purificação. Ao concluirmos esta mensagem, quero pedir que você reserve um momento para refletir sobre o que ouviu hoje. Não como uma teoria abstrata ou uma especulação interessante, mas como algo que pode ter implicações diretas para a sua vida e a de seus entes queridos. O que mudaria em sua vida se você soubesse com certeza que estamos entrando em uma nova era espiritual? Que prioridades você reconsideraria? Que relacionamentos você curaria? Que aspectos do seu desenvolvimento espiritual você atenderia com maior urgência? Não espere que os eventos profetizados comecem a se manifestar para fazer essas mudanças. O momento de agir é agora. O momento de se preparar é agora. O momento de despertar plenamente é agora. E enquanto avançamos juntos para esta nova era, mantenhamos viva a conversa. Compartilhe esta mensagem com aqueles que estão preparados para ouvi-la. Não para alarmar, mas para inspirar. Não para criar divisão entre os que sabem e os que não sabem, mas para expandir o círculo de consciência compartilhada. São Miguel Arcanjo advertiu o Padre Petar. O primeiro segredo de Medjugorje está prestes a começar. Mas este não é o final da história, mas apenas o primeiro capítulo de uma nova narrativa para a humanidade. Uma narrativa em que lembramos quem realmente somos.
em que despertamos para nossa verdadeira natureza como co-criadores com o divino, em que curamos as feridas de milênios de separação e conflito para emergir como uma espécie madura, pronta para seu próximo salto evolutivo. Você está pronto para fazer parte desta história? Você está disposto a desempenhar seu papel único neste drama cósmico que está se desenrolando? A escolha, como sempre, é sua. O convite está estendido. O momento é agora. Não perca nosso próximo vídeo, onde revelaremos detalhes específicos sobre os sinais que precederão o primeiro segredo, segundo São Miguel Arcanjo. Está aparecendo na sua tela neste momento. Clique no card e descubra como reconhecer esses sinais em sua própria vida e ambiente. Seu despertar espiritual é parte de algo muito maior e juntos estamos redescobrindo verdades que mudarão nosso mundo para sempre.